rapaziada, e o Abel tá com moral na Europa, hein? O Abel Ferreira, segundo aqui o Quesada, pessoal. Quesada é especialista em futebol europeu, né? Setorista lá dos clubes europeus, principalmente de Portugal, tá? Deu entrevista aqui no Flow falando aí sobre a visão lá dos europeus a respeito do Abel, pessoal. Então olha que interessante, bora conferir aqui o que falou o Quesada. Cara, e o Abel Ferreira? Porque assim, quando ele vem pra cá, ele vem da Grécia, né, se não me engano. Ele já tinha sido treinador do Braga, PAOK, né? Mas é muito jovem, ele veio pra cá, ele tinha... 41? Não, acho que não tinha nem 40, pô. Ele já tá aqui há um tempão, ele tá 43 agora. Assim, bom, muito por novo. Aí, por aí, né? ele é jovem. E, assim, a gente tem... O Abel aqui, a gente é uma pauta constante no futebol brasileiro, Todo porque dia. ele é um dos técnicos mais longevos da história do futebol brasileiro. Ninguém fica esse tempo todo em time nenhum. E ele ficou e ganhou Ainda muito. mais gringo, né? Muito difícil. E ele ficou e ganhou muito, né? Ele é um pentelho, é chato pra cacete. É muito chato. É muito chato, insuportável, mas é um grande treinador, a gente sabe disso. Como que ele é visto lá na... David Jones, pra quem não sabe, né? Flamenguista, então... Palmeiras uma pedra no sapato aí do Flamengo, David Jones... falando aí que o Abel é chato. em Portugal? Então, sempre falam do Abel Ferreira pra comandar um grande lá. Ele tem uma história no Sporting, né? Ele Jogou lá, né? Ele jogou no Sporting, era um lateral meia boca. Ele mesmo sabe, ele não fala isso, né? Mas ele chegou a jogar um tempo lá e tem uma conexão com o clube, mas falam muito dele, né? Toda vez que cai alguém lá, falam, pô, e o Abel? O Benfica teve uma época que se falou bastante. Eu acho que ele tem mais a cara do Porto. Eu tá? também acho. Acho que ele tem mais a cara do É porque ele é Porto. discípulo de Mourinho, né? O estilinho dele, né? Mais pra Mourinho, né? De coletiva, de jogo, transição, marcar bem. Os mining games no Mourinho, né? Mining games. Ele é do norte de Portugal, né? Inclusive a gente já foi fazer reportagem lá na cidade dele. Ele é muito inteligente, o Abel, né? E eu acho que ele só tá no futebol brasileiro hoje, além do sucesso que ele teve, também porque a família comprou ideia, velho. Muito treinador não fica aqui por conta da família, cara. Acho que as filhas dele, né, estão adaptadas aí no Brasil, Também a esposa comprou ideia, senão o cara não fica, Mas bicho. tava entre os 10 salários mais bem pagos do mundo. técnico. Isso mexe muito, ó. O próprio Mourinho falou isso, que ele morou num hotel muito tempo em Manchester e isso prejudicou ele demais. Então, assim, tem que ser um processo, a gente não... Projeto de vida, né? A gente não tem a separar. Às vezes, pô, o treinador não tem nem que se preocupar com isso, porque ele vai ganhar muito e tal, vai treinar um grande clube aqui no Brasil, mas se a família não comprar a ideia do cara, os caras são seres humanos que nem a gente. Então, eu acho que o Abel só fica esse tempo todo muito por conta da família, cara. A família gostou do Brasil, as filhas totalmente adaptadas. Só que ele, lá em Portugal, é visto também como um cara difícil. Sempre falam no nome, mas sabem da personalidade. Assim, a personalidade do Abel corre o mundo afora. Eu acho que o Abel, se ele sair do... Ele teve proposta da Inglaterra, né? Mas eu não sei se ele vai direto para Portugal. Não sei se o mundo árabe convence ele também. Já teve, né? A proposta já teve. Quase foi, né? Quase foi. Eu acho que talvez não direto para Portugal. Talvez ele em algum momento vá para lá, mas eu acho que E agora hoje fica que é no Brasil treinador por do mais um tempo. Sporting? No Sporting hoje é o Rui Borges, que substituiu o Rubem Amorim. Mas ele era de outro time ou ele era da base e subiu? Não, ele era de outro time em Portugal. E aí a galera tá gostando dele? Ele tá ganhando, né? Então. Não, ele ganhou, ele deu continuidade ao não foi burro, né? Ele deu continuidade ao trabalho do Rubem Amorim e tentou lá fazer o time jogar com 4, uma linha de 4, não deu certo, voltou o esquema do Rubem Amorim com 3 zagueiros e tal, deu continuidade e ganhou, né? Ganhou o Campeonato Português, ganhou a Taça de Portugal e tá bem. Tá bem. Mas não é o super treinador. É um cara que parece mais inteligente pegar um trabalho bem feito e dar continuidade do que propriamente um excelente você acha treinador. que com o Rubem Amorim no mercado, agora todo mundo começa a balançar, que não tiver mal? A questão é o Benfica, porque o Rubem Amorim é benfiquista. O Rubem Amorim Jogou, né? Jogou no Benfica há muito tempo e começou o trabalho no Sporting e agora se o Mourinho cair, o Benfica vai para cima do Rubem Amorim, eu não tenho dúvida disso, cara. Então talvez o Rubem Amorim retorne ao futebol português depois dessa ponte com o Manchester United para treinar o Benfica. Eu acho que em algum momento da carreira o Rubem Amorim vai treinar o Benfica. Em algum momento. Interessante. Cara, ano passado a gente teve o Super Mundial, né? Sim. E a gente falando com outras pessoas que estão na Europa também, falou que todo mundo não tava nem aí para esse campeonato. Sim. Em Portugal, como é que foi isso? Acho que mais interesse do que outros lugares. Por conta da guerra com o Brasil.
conta das guerras das redes sociais. Eles perderam feio dessa vez, né? Então, foi isso, assim, porque os clubes brasileiros surpreenderam no Mundial. Sim, com certeza. Eu fiquei surpreso com todo mundo, com o Fluminense numa semifinal, por exemplo. O Flamengo ganhando da forma que ganhou do Chelsea, a competitividade do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, enfim. E os caras lá ficaram surpresos. Só que muitos não davam o braço a torcer, porque estavam falando que o futebol brasileiro era lento, porque o futebol brasileiro não ia dar conta, que ia apanhar no Super Mundial e tal. E, na verdade, quem passou apertado e apuros, o Benfica ainda foi, né? Passou da primeira fase e tal. Mas o Porto, né? O Porto foi vergonha, o pior europeu. E aí, entra o teu, nessa pauta. O teu amigo... Pois é, né, rapaziada? No Super Mundial, de fato, os times brasileiros surpreendeu demais, foi muito bem, né? E, enfim, falando mais do Abel, né? Vocês puderam ver aí que ele é muito bem quisto lá na Europa, principalmente Portugal. Porém, eles também têm, vamos dizer assim, que um pé atrás, né? E, pra quem não lembra, o Mourinho falou do Abel. O Mourinho chegou a elogiar bastante o Abel. Não sei se vocês lembram, confere aí. Acho que o Abel é, obviamente, a grande referência, não só pelo que ganhou. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores, ganha a Brasileirão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos e faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, é a hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado numa equipa que obviamente terá condições fantásticas, percebe-se também a empatia entre ele e a senhora Presidente, mas acabam sempre por vender jogadores e depois formam outros e depois encontram outras soluções. Tem sido realmente uma carreira brilhante. Acho que Pois é, rapaziada. Então essas foram as palavras do Mourinho, né? Sobre o Abel. Rasgando elogios aí ao Abel. Essa entrevista ele deu pra Storynet, né? Já tem alguns meses aí. Não é tão antigo não, mas também não é de agora. E o próprio Mourinho reconhecendo aí o brilhante trabalho que faz o Abel Ferreira aqui no Palmeiras. De fato, isso aí não tem nem o que questionar, né, pessoal? O Palmeiras, desde que ele chegou, Palmeiras extremamente vitorioso, né? Palmeiras e Flamengo sempre toda temporada ali na ponta, competindo em alto nível, né? Então, assim, o Abel faz, claro que um trabalho excepcional no Palmeiras, no Brasil, e querendo ou não chama atenção da Europa, né, pessoal, né? E é mais difícil, né? Porque geralmente a Europa ela se encanta mais, ela tem os olhos mais voltados para a América do Sul como um todo, mas em questão de jogador, né? Jovens talentos, jovens promessas, aí eles estão bem de olhos. Mas geralmente em técnico eles não ficam muito ligados nisso não. Mas o Abel é diferente, o Abel eles ficam de olho, né? Na Europa em si, principalmente em Portugal, né, pessoal? Então, que nem o Quesada falou lá no podcast no Flow, né? Que em algum momento pode ser que o Abel vai se treinar algum time de Portugal, pelo menos. A tendência é que o Abel siga esse caminho, né, pessoal? Depois que ele encerrar sua passagem aqui no Palmeiras, né? Enfim, demore mais um pouco, né, pro Abel não ir embora. Mas vai chegar esse dia e aí possivelmente ele vai seguir o caminho natural que talvez é pra ir pra Europa mesmo, né, pessoal? Enfim, mas é isso aí. O que você achou aí das palavras do Quesada, de como o Abel é visto lá na Europa? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, bora debater aí, beleza? Se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like aí pra ajudar o canal, incentivar a trazer sempre conteúdos novos aqui pra vocês, beleza? Então deixa o like aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também pra você estar sempre recebendo os vídeos novos do canal, tá sempre antenado em tudo que tá acontecendo aí no Palmeiras, no Verdão, nos bastidores, enfim. Se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o porco, é nóis. Fui!